Universidade. Finalmente poder se profissionalizar naquilo que sonhou durante toda a sua vida. Ser um expert na sua área. Ter um emprego estável e bem remunerado depois de conseguir o seu diploma. A universidade representa muitos sonhos de muitos brasileiros. Porém, entre 2017 e 2021, segundo o Semesp, a taxa de alunos que entraram na universidade e desistiram de seu curso foi de 55%, enquanto 18,1% continuaram o curso. Apenas 26,3% concluíram. Mas, se a faculdade é uma conquista de um sonho, uma corrida unidirecional e certeira ao sucesso profissional, por que mais da metade dos estudantes não concluíram seus cursos? O mundo passou por um momento difícil no ano de 2020. Vivemos a pandemia com uma doença assustadora que matou milhares e deixou feridas ainda abertas para os que sobreviveram, seja de luto ou problemas psicológicos e financeiros. Por conta da crise que o Brasil já estava vivendo anos antes e os quase 9 milhões que perderam seus empregos durante a pandemia, o poder de compra da população menos favorecida diminuiu drasticamente. Com isso, os índices de insegurança alimentar entre 2020 e 2022 correspondia a 32,8% da população brasileira, enquanto o número de pessoas que não tinham o que comer chegou a quase 10%. A nível de comparação, 32% da população brasileira é mais de 5 vezes a população da cidade de São Paulo. Esse cenário afeta diretamente os estudantes universitários. Segundo uma pesquisa realizada pela Andifes, 70,2% dos estudantes universitários têm renda per capita igual ou menor a um salário mínimo, e isso também agrava a evasão dos estudantes. Um outro acontecimento que é comum no Brasil é a tentativa de invalidar o ensino brasileiro de maneira geral, seja a partir de provocações ou fake news. O que a segunda, no caso, é a arma mais forte da extrema-direita. O ministro da Educação, escolhido por Bolsonaro no início de seu mandato, Abraham Weintraub, disseminava mentiras absurdas, como as universidades são plantações extensivas de maconha, a ponto de precisar de borrifadores de agrotóxicos. Weintraub tinha claras crenças em pseudociências inspiradas pelo escritor Olavo de Carvalho. Segundo o ex-ministro, o Brasil tinha que acabar com o marxismo cultural dentro das universidades. O marxismo cultural basicamente é uma teoria da conspiração que se inspirou no bolchevismo cultural, outra pseudo-teoria que se popularizou durante a ascensão do nazismo alemão. O marxismo cultural alega que uma elite de teóricos marxistas estão subvertendo a sociedade ocidental com uma guerra cultural que rompe os valores cristãos do conservadorismo tradicionalista, e estão estruturando um plano para a dominação da ideologia marxista. A produtora de extrema-direita, Brasil Paralelo, falsifica o debate acadêmico apelando aos instintos mais primitivos do público que tenta alcançar. Reproduz diversas mensagens publicitárias convocando os patriotas a apoiarem a luta contra a educação brasileira. O Paulo Freire merece o título de patrão da nossa educação? Jesus Christ, não. Por quê? Porque o Paulo Freire produziu manuais horripilantes de sabotagem da sala de aula, não é? Há obras dele, assim, a obra mais citada dele é a Pedagogia do Oprimido, né? Onde ele fala uma coisa que calou fundo nas pessoas, que era você tem que ter empatia com o seu aluno. Tá? Essa, digamos assim, a grande revelação do Paulo Freire, quando ele escreveu, e aí ele era exilado, ele foi, né, ele disseminou, a obra dele foi disseminada, etc e tal, ele virou um ídolo internacional. Só que os outros livros dele, né, acho que se o nome agora, tem Pedagogia da Autonomia, por exemplo. É um manual de destruição da sala de aula. Não dá aula. O compromisso é com a revolução, né? O compromisso com a sua posição política dentro da sala de aula. E aí, é uma licença para não ensinar. Por isso é que ele é o patrono, né? Ele é muito citado em estudos internacionais. Por que ele é tão citado assim? Qual que é o ponto? É a Pedagogia do Oprimido. Esse mecanismo, digamos assim, que ele colocou no livro, que você tinha a questão da educação bancária, né, uma definição de que o professor transmite o seu conhecimento para o aluno, né, uma questão hierárquica dentro da sala de aula, e também a questão de você ter a empatia com o aluno, a compaixão com o aluno. Acho que foram esses dois conceitos que compraram a cabeça, a mentalidade das pessoas que gostaram, digamos assim, dessa definição. Mas para por aí, né? Essa é a obra mais citada dele, o resto não. O falecido Paulo Freire foi um dos maiores pensadores da educação no Brasil. Com obras renomadas dentro e fora do país, era defensor ferrenho da educação brasileira. Pregava uma educação libertadora para o aluno e para o professor. Professor, então, nessas circunstâncias, que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria,
uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que no país da gente, com déficits na educação tão alarmantes, é um absurdo que a gente chegue ao fim do século com a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras sem ter escolas. É um absurdo, e é negócio de 8 a 9 milhões de crianças. Quer dizer, eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam tremendamente no país. Mas uma coisa é esse discurso que já começa a ficar vazio. A educação é nossa prioridade, a infância é nossa prioridade. Mas prioridade existe quando você expressa a prioridade materialmente. Uma coisa não é prioritária se não tem um orçamento decente para ela. Quer dizer, materialmente não é prioridade no Brasil a escola, eu contesto que seja. A educação não é prioridade para o Estado brasileiro, porque se fosse, não estávamos como estamos. E que tipo de cidadão essa escola tem formado? Olha, eu acho que essa escola, eu não te diria que tem formado isso ou aquilo por sem estudos objetivos, mas eu acho que essa escola pode formar rebeldes e pode formar apáticos, pode formar adaptáveis, gente silenciosa ou gente barulhenta. O que ela dificilmente forma é gente crítica. E é o que deveria se formar. Que é o que deveria se formar. Paulo Freire, em 93, já acusava a falta de investimentos na educação brasileira, problema ainda muito atual. Desde 2016, as universidades públicas sofreram graves ataques e cortes orçamentários. Teve início com a PEC 241, aprovada durante o governo Michel Temer, que congelou o teto de investimentos em setores públicos como a saúde e a educação por 20 anos. Em 2019, no mandato de Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou cortes de 1,7 bilhão nas despesas discricionárias das universidades, que abrange contas de água e energia, limpeza e segurança dentro das universidades. Após o corte, diversas universidades como o FPE, o FPR e o FRGS declararam que não teriam condições de continuar funcionando se o corte orçamentário não fosse revertido. Já em 2022, foi retomada a PEC 206, que tinha como proposta cobrar mensalidade nas universidades públicas. A ideia é que as instituições usem os recursos captados para dívida de custeio, como água e luz, com a justificativa de que os gastos com o ensino superior eram altos demais. Vale a pena lembrar que, em 2021, o valor autorizado para pensões militares das Forças Armadas foi de 22,2 bilhões, já os gastos com o ensino superior, 9,8 bilhões, menos da metade. Felizmente, a PEC 206 não foi aprovada, mas isso deixa claro que o problema não são os altos investimentos nas universidades, e ressalta os interesses do governo de Jair Bolsonaro de sucatear e destruir as universidades públicas. As universidades são extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil. Luiz Davidovich, físico pesquisador, professor do UFRJ e presidente da Academia Brasileira de Ciências, relatou em uma entrevista que, no período de 2011 a 2016, o Brasil publicou mais de 250 mil artigos na base de dados Web of Science, em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à 13ª posição na produção científica global, entre mais de 190 países, sendo agricultura, saúde e medicina, física e ciência espacial e psiquiatria as áreas de maior impacto. É importante também ressaltar que mais de 95% das publicações são referentes às universidades públicas federais e estaduais. São graças a essas pesquisas que o petróleo do pré-sal representa atualmente mais de 50% do petróleo produzido no país. A agricultura brasileira sofisticou-se e aumentou sua produtividade. Epidemias como a do vírus da Zika são enfrentadas por grupos científicos de grande qualidade. Novos fármacos são produzidos, alternativas energéticas são propostas, e empresas brasileiras obtêm protagonismo internacional em diversas áreas de alto conteúdo tecnológico, como cosméticos, compressores e equipamentos elétricos. As universidades são o berço do desenvolvimento no Brasil, e temos que garantir uma educação de qualidade gratuita e para todos. A gente não pode ceder aos que tentam destruir as instituições, mas a educação, além de mais conhecimento e ciência, mais poder para o povo, e é disso que eles têm medo.